por Anrafel, rei de Sidar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zebuí, e contra o rei de Belá, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º ano se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, e os Emins em Savé-Quiriataim, e os Oreus no seu Monte Seir até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Enmispat, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zebuim, de Belá, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, note que o termo aí é Abrão, e que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te louvar, Senhor, pela palavra que o Senhor dispensa ao teu povo, sempre e hoje em particular. Muito obrigado, Senhor, porque a luz do Senhor vem sobre nós para nortear o nosso caminho, mas também os nossos pensamentos. Nós queremos dizer, Senhor, que começamos este ano na tua presença, com a confiança no Deus Altíssimo que nos leva a todas as batalhas e nos faz vencedores. E nós queremos te agradecer por a certeza que o Senhor planta em nosso coração pela tua palavra. E pedimos que esta certeza venha em todos os corações esta noite, para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Esse texto tem muito a ver com o nosso ano. A gente começa um ano e a gente precisa, muitas vezes, fazer alguns planejamentos, mas também um redesenho da nossa mente. Coincidentemente, hoje, Fernanda foi em um determinado lugar,
ela estava ali num salão, alguma coisa assim, e ela estava conversando, e uma pessoa, aí a pastora está aqui, aí apresentou para lá e para cá, pastora, e aí ela falou assim, eu gosto muito de colocar metas no ano. E a Fernanda falou, eu também gosto de colocar metas no ano. E ela falou, o problema é que as pessoas não sonham e por isso não realizam. E aí ela falou isso, e aí contou para elas aquela experiência do Alasca, que os irmãos já conhecem, e contou aquela experiência, e elas, claro, né, várias mulheres, toda arrepiada, não sei o quê, e tudo se arrepiaram com o testemunho, com o sonho de Fernanda do Alasca. Mas a verdade é que no início do ano, qualquer pessoa vai dizer, eu quero me programar para alguma coisa, espero alguma coisa. Não que o ano vá te dar, mas que você pode se planejar no ano para realizar alguma coisa. Aliás, se você imagina, muda alguma coisa de um ano para outro, na prática não, porque você só tem o dia de amanhã e o dia de hoje, que eu estou vivendo amanhã, quando acordo, vou ter o dia de hoje, que vai ser amanhã. Eu só tenho o dia de hoje. Todo mundo sabe que ninguém tem semana que vem, nem mês que vem, nem ano que vem. A gente só tem o dia. Só que se você coloca um desenho claro na sua mente, terminar o meu TCC, terminar o forro da minha casa, fazer o piso, não sei das quantas, se você coloca aquilo ali, cada dia que você acorda, você coloca uma pedrinha naquela meta que você estabeleceu, o que significa que você vai construir alguma coisa. Hoje eu acordei e eu disse assim, a Fernanda falou, vamos para a academia. Irmãos, ir para a academia no início do ano, a rua tudo vazia, eu vou fazer o quê na academia, pelo amor de Deus? Aí eu parei comigo mesmo e falei, rapaz, se eu hoje for, no outro hoje que aparecer, eu também vou. Se eu hoje não for, em outro hoje eu também não vou. No outro hoje eu vou dizer uma outra coisa e eu não vou. Aí eu levantei e fui. E a gente tem que fazer alguma coisa no hoje para construir. E aí no final você está com a saúde especificamente. E esse texto aqui, ele fala de uma guerra. E eu tive o cuidado, não vou me ater aqui, não vai ser o estudo bíblico, vai ser uma palavra para o ano. Eu tive o cuidado de observar e pensar por que a Bíblia é tão detalhista. E coloca os nomes do cara, Rafael, Siná, e bota Kedorlaomer, Elão, Tidal, esses nomes todos. E diz onde a guerra vai, Vale de Sitim, Mar Salgado. E aí a gente começa a pensar por que a Bíblia é tão detalhista. Primeiro que a Bíblia quer dizer para cada um de nós que essas coisas que acontecem, elas são reais. Primeira coisa, que as coisas são reais, ela tem nome e endereço. São pessoas que existiram, que viveram, pessoas que têm nome e endereço, não é a história da carochinha. Você encontra hoje muitos professores de história, geralmente, filosofia, que dizem que isso aqui tudo é mito. Encontra teólogos da linha de Rudolf Bultmann, que também dizem que a Bíblia toda é mito, ela é tudo símbolo. Na verdade, a demitologização da Bíblia, que é uma linha teológica, visa destruir a historicidade. Não, Kedorlaomer não existiu, não, é um homem qualquer. Não, eles existiram, e tem nome e tem tudo. Né? Então, essa história, a primeira coisa, é a história de uma guerra. E uma guerra difícil, irmãos. 5 reis contra 4. Antes de mais nada, não são reis como a rainha da Inglaterra, não são reis como o rei da Suécia, rei da Espanha. A Espanha tem lá 37 milhões de habitantes. É claro que aqui não tem 37 milhões de pessoas, nunca. O cara é rei de uma tribo, por exemplo, ele é rei de 150 pessoas. Ele não pode ser governador, porque não tem democracia. Ele não pode ser pai, porque aqui ele não está levando os filhos. Então, ele é um rei, ele é um senhor feudal. Então, o que acontece? 5 reis, e esses reis não são reis quaisquer. Os reis são tão poderosos que, se colocar na tela aí o verso 5, eu vou explicar para vocês o poder que esses camaradas tinham. 14:5 fala assim, no 14º ano veio Kedorlaomer, os reis que estavam com ele, e derrotaram. Olha o que eles derrotaram. Refaim, Zuzim e Emim. Parece língua estranha, né? Refaim. Receba um Refaim aí da parte do Senhor. Não. Refaim, Zuzim e Emim. O que é isso? São gigantes. São gigantes. Os Refaíns, os Zazumins, os Anaquins, que você já ouviu falar naqueles filmes de Noé, aqueles grandes gigantes, são essas pessoas. Alguém me perguntou recentemente por que haviam gigantes e hoje não tem mais. Você fique sabendo que uma das coisas mais óbvias que tem foi que Adão e Eva foram criados com DNA 100% puro. Só que os filhos de Adão casaram com as filhas de Adão. Sim. Adão, segundo o Talmud, teve 70 filhos, 40 filhas e 30 filhos. Segundo o Talmud, não tem na Bíblia.
Mas mesmo que não tivesse na Bíblia e não tem, é lógico que os filhos de Adão casaram com as filhas de Adão. Então, quando começa a ter casamento de irmão com irmão, casamento consanguíneo, o DNA começa a reproduzir e a replicar defeitos. Então, os defeitos começam a aparecer quando tem casamento consanguíneo. É tanto que hoje, quando é primo carnal, primo... Como é que chama? Primo carnal, né? Tem pessoas que não recomendam, você vai casar com primo, porque pode trazer uma degeneração no DNA. Esses homens gigantes eram pessoas de um DNA completamente puro, que por alguma razão, uma mulher grande casa com um homem grande, e os refaíns, os ezuminhos, então todo um grupo de gigantes. E esses 5 reis, esses 4 reis, foram a essas regiões e mataram esses gigantes. Então não eram reis fracos. Não era uma guerrazinha qualquer, era uma guerra poderosa. Esses homens derrotavam coisas grandes. Então, a primeira coisa que eu quero falar, porque ele vai relatar toda a guerra, então, até o verso 11, e eu quero dizer uma coisa para você até o verso 11, ela pode colocar na tela. A primeira coisa que eu vou falar hoje sobre preparado para grandes coisas. E a primeira coisa que você precisa saber é que existe alguma coisa acontecendo na sua redondeza. Abraão está na região, eu digo assim, de Israel, mas não tem o nome de Israel ainda, né? Ele está na terra de Canaã, que é os seus cananeus, ele está ali, e está acontecendo uma guerra, ele não tem nada a ver com isso. Está acontecendo que 4 reis superpoderosos estão matando gigantes, ele não tem nada a ver com isso. Está acontecendo que Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, os 5 reis levantam o exército e vão guerrear contra aqueles 4 reis. Então está acontecendo uma guerra pesada. Irmãos, a primeira coisa que você precisa saber, existem coisas acontecendo que são assustadoras. Por exemplo, agora está um escândalo gravíssimo na Inglaterra. Alguns aqui já sabem, a maioria não, talvez quase ninguém saiba. Um escândalo na Inglaterra com o primeiro-ministro da Inglaterra e a ministra, agora eu não sei se é a ministra da Justiça, mas é uma ministra de Estado. Primeiro-ministro e a ministra de Estado. Eles estão acobertando uma rede de pedofilia de 250 mil crianças estupradas, com casos confirmados, de estupro de pedofilia. Só que eles acobertaram que disseram para a polícia não fazer nada com as gangues de estupradores de crianças, de menores. Então, acontece o evento, a polícia vai lá e não registra a queixa, porque existe uma rede para destruir as crianças, isso na Inglaterra, Londres, 250 mil. Isso está divulgado, replicado, e o primeiro-ministro está prestes a cair. O mundo está vivendo verdadeiro caos, você sabe disso. Ele se prepara, muitos rumores de guerra, a Bíblia fala que haverá guerras, mas diz que haverá rumores de guerras, a Bíblia diz isso. Então você vê rumores de guerra de tudo que é tipo. Ontem, numa entrevista, Donald Trump foi perguntado sobre a anexação da Groenlândia, porque a Groenlândia pertence à Dinamarca, só que tem uma base americana lá. A Groenlândia não serve para muita coisa, mas ela não pertence nem ao Canadá nem aos Estados Unidos, e pertence, então, aos Estados Unidos, à Dinamarca. E ele falou de anexar a Groenlândia. Essa semana, vários dos grandes líderes nacionais, inclusive Maduro, o Trump já declarou hoje que vai mandar uma tropa para entrar e raptar o presidente da Venezuela, tirado de lá. Hoje é agorinha. Quem acompanha, é claro que quem acompanha aqui é Carlos Blanco, Oriela e Orieles, né, estão acompanhando o que está acontecendo ali. O mundo está convulsionado, as coisas estão tomando um rumo que você não pode entender o que está acontecendo. E, de repente, você fica sabendo que você vai pagar imposto do teu Pix, né? E aí você não vai mais, você vai pagar Pix para o guardador de carro, ele vai dizer, eu não recebo Pix. E agora? Não é maluquice, né? Você não sabe exatamente o que está acontecendo. O mundo está meio maluco. Leis, legislações, tudo que é coisa. Mas acontece que, a despeito dessas coisas que você está vendo acontecer, a gente tem que pensar algumas coisas. Eu queria ler no Salmo 112 um texto, que eu vou chegar no verso de número 7. Mas eu queria ler para você como é que a gente lida com isso. Porque, de qualquer forma, Abraão, ele estava no meio de uma guerra que não tinha nada a ver, então ele não estava no meio da guerra. E é isso que eu quero falar para você. O Salmo 112, versos 1 em diante, e eu vou ler o 7. Mas, olha o que diz do verso 1 em diante. Pode colocar o 1.
Diz assim no verso 1. Verso 1. Aleluia, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Queria que a igreja lesse do verso 2 em diante, conforme aparecer na tela. Vamos ler 1, 2, 3 já? Na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos, está chegando. 5. Está chegando no 7, verso 6. Você vê que só tem coisa boa. Agora o que diz o 7, toda a igreja vamos ler firme. Não se atemoriza de más notícias. É firme e confiante no Senhor. Ou seja, Abraão está no meio de um lugar que tem guerra. Abraão está envolvido com grandes... Está indiretamente envolvido, não diretamente. Indiretamente envolvido, na região tem 4 reis que matam gigantes. Não são quaisquer reis. E os 5 cidades, Admá, Zeboim, Belá, Sodoma e Gomorra, vão guerrear. Então a coisa está convulsionada. O que a Bíblia diz? Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Então o Senhor convida você a saber das notícias se elas fizerem bem. Porque se não fizerem bem, nem notícia assista. Nem notícia assista. Porque tem gente que... Engraçado, vou comentar para vocês, né? Eu estava lá em São Paulo com meus netos, e aí eu falei assim, ó que coisa, irmão, ó que coisa. Dandan, vamos para a praia? Vamos. Vamos para a praia de Ubatuba? Não vou não. Porque tem tubarão? Não tem tubarão na praia de Ubatuba. Tem tubarão na praia de Recife. Eu já vi lá, inclusive, lá tem uma placa, não entre por causa de tubarão. É a praia da Piedade, na verdade. É a praia do Pina ou da Piedade. Eu conheço lá. Não tem. Convenci ele de que não tinha problema a cidade de Ubatuba para ele ir lá. Aí hoje cai um avião em Ubatuba. Tu viu isso? Caiu um avião em Ubatuba na praia de Ubatuba, irmão. Agora deixa meu neto ver uma notícia dessa. Mas ontem eu estava ontem eu estava vendo no Twitter, e aí a notícia. Um tubarão na Praia da Piedade pega um banhista. E aí estava o banhista deitado e a perna com um buraco assim, completamente comido aqui. Aí eu mandei para ele e falou, imagine se Dandan vê uma notícia dessa. Quer dizer, ele já não vai para lá, nem se... Ele ouve falar uma coisa que não é verdade, agora imagine se ele vê... Dandão para aqui, o que aconteceu com o tubarão, nunca mais entrar na água. Irmãos, tem muita gente que leu a notícia e não consegue mais dormir. Você não consegue dormir, porque se você não é uma criança feito o Daniel, que se souber daquele vídeo do tubarão comendo na praia, a perna nunca mais entra na água. Pois tem gente que é assim. Ouviu a notícia do Pix, hoje já não faz Pix. Ouviu a notícia, hoje já não faz mais, não sabe se acalmar o coração, porque você não é rei de Sodoma, de Gomorra, de Admá, Zeboim, Belá, você é Abraão, você tem outro pacto com Deus, você está em outra história, meu irmão. A sua história não é a história daqueles reis, não é a história daquela guerra, você tem outro babado, você tem uma aliança com Deus, você está em outro capítulo de outra história, amém? Provérbios 3, 25 diz a Bíblia, vai colocar na tela, o que a Bíblia diz? Vamos ler todo mundo, 1, 2, 3 já? Nem a desgraça dos ímpios quando vier. Isaías 41, versos 10 até 14. Vamos ler todos juntos, porque como são poucos versículos, então a gente lê junto o versículo 10. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu lhe ajudo. Atrapalhei. Da minha justiça, o 11. Eis que serão envergonhados e humilhados todos que se enfurecem contra você, e os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. E aí agora, você...
e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra. Agora, o 13 e o 14 vão dizer a mesma coisa. Quem diz? Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. 14, não tenha medo, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, porque eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia, aplauda o Senhor por isso, querido. Pergunte para a pessoa que está perto do seu lado, Rivotril ou Jesus? Pergunte isso aí. Ou Rivotril ou Jesus, meu irmão? Porque se tu não crê em Jesus, vai tomar teu Rivotril, porque notícia não falta. Ó, meu santo varão, o Senhor é por você, quem será contra você? Então essas notícias, quero dizer para você, o fato de estar acontecendo alguma coisa, não significa que você vai ser atingido. Quer ver? Para encerrar esse ponto, quando o povo de Israel estava no Egito, o pau estava quebrando com os egípcios, e o povo de Israel na terra de Gósen, até a nome é boa, né? Eu estava gozando da presença de Deus, na terra de Gósen, estava lá tranquilo na presença de Deus. Então, ó, vai vir inflação, você não tem nada a ver com isso. Aumentou o dólar, não tem nada a ver com isso. Levanta a mão aqui. Quem perdeu dinheiro com o aumento de dólar, levanta a mão aqui agora, pergunta. Aí, ninguém perdeu dinheiro com o aumento do dólar? Não, irmão, olha para trás aí. Quantas pessoas? Muita gente. Ninguém. Ninguém. E você ouviu o aumento do dólar, a Rede Globo botando dólar 6,27. Com aquela voz assim, significa nada. Quer dizer, significa na economia, mas você está em outra história. Amém? Só que aparece uma outra história, que é o verso de número 12. 14, 12. Tem o segundo ponto da palavra, que diz assim, Gênesis 14, 12. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Agora o 13, porém, um homem que conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abraão, o hebreu. Aí o verso de número, agora, 14. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Meus irmãos, nada está me envolvendo. Abraão não tem nada a ver com aquela guerra, mas tocou no que é meu, aí a coisa vai. Agora me envolveu, pegou em Ló. E agora eu tenho que raciocinar se eu entro na guerra ou não entro. Porque tocou em Ló. Essas coisas começam a mexer. E olha o que Abraão faz. Abraão vai para sua casa e levanta, irmãos, 318 pastores da universidade. Desculpa. Ele levanta 318 pessoas criados na sua casa. Agora, se ele tinha 318 homens, calcula aí quantos servos ele tinha. 1000? Tu já pensou, um homem que começou a história em Gênesis 12, em 13 foi para o Egito, em 14 tem 1000 pessoas na sua casa? Um homem, e olha a história dele, nem começou direito, ele está no 14. Ele vai morrer lá no 26. Então, o homem é rico, um homem é próspero. Ele pega 318 homens. Nós vamos perseguir e vamos recuperar, porque isto não pertence a eles. Eu vou pegar de volta, porque não é deles. E o sujeito pega os 318 para lutar contra os reis que mataram os refaíns, os azumins e os emins. Como é que um homem é tão corajoso desse nível? Como é que um homem consegue ser tão ousado a ponto de dizer, eu vou agora guerrear com meus servos de que eu tenho em minha casa? Abraão nunca tinha feito uma guerra, irmãos. Diferentemente de Davi, que era um homem guerreiro, Abraão nunca tinha feito guerra, um homem de paz. O sujeito vai para o Egito e ele fala para a mulher dele, diga para eles aqui que eu sou seu irmão, para eles não me matarem. Ele tinha medo de morrer. Então ele não era um homem da guerra. Mas na hora que meteu a mão em Ló, ele disse, agora a coisa é diferente. Irmãos, deixa eu falar algumas coisas para vocês sobre isso. Nós não podemos ficar indiferentes ao mundo. Eu estou aqui, Jesus é o meu Senhor, Ele vai me proteger, o dólar pode subir e chegar a 10 reais, não estou nem aí que se exploda o Brasil. Espera, calma lá. E o pobre que precisa da sua ajuda? E a pessoa que não tem Jesus, que você conhece, que é seu familiar? E aquela pessoa que recebeu um diagnóstico terrível de doença e que você
sabe a cura, sabe orar, tem recurso, mas você se exploda. Eu falei, ó, Deus está pesando a mão, ó, bem que eu falei, se merece a tortura do céu. Será que é assim que a gente vai fazer? Porque é justamente nessa hora em que a gente é movido por uma compaixão, por um envolvimento, por quem está oprimido, quem está preso. E aí é a hora que a gente mostra lealdade. Irmãos, nessa hora, numa igreja, num corpo, em que o Brasil vive o que viver, o mundo vive o que viver, aconteça o que acontecer, tem um irmão do seu lado precisando de você. E se seu irmão precisar de você, você entra na guerra, meu irmão. É a hora que você não se torna indiferente. É interessante porque agora, nesse final do ano, e olha que final do ano é um tempo, esse ano de 2024, muita gente dizendo economia, pois a Forte Leve agora, no mês de dezembro, inaugurou uma base em Acauã, que quando eu olhei aquele vídeo, só para você ter uma ideia, colocaram placas solares para alimentar a energia de 25 casas em torno da base de Acauã, para atender 800 crianças. Aí eu falei, rapaz, que negócio é esse? Por isso que quando eu falei hoje com o investidor, que eu contei durante o louvor, o cara ficou impressionado para me dar o telefone, o endereço dele para mandar o livro. Rapaz, que maravilha, que ligação maravilhosa. Porque eu disse a ele, a Forte Leve investiu num lugar. E aí eu perguntei ao Carliston, vocês viram o áudio aí no que eu botei no Ágape. Eu perguntei ao Carliston, a gente não vai ter uma base dessa não? Ele falou, deixa começar o ano que nós vamos conversar, porque nós vamos fazer uma base maravilhosa lá para a Videira e Novo Paraíso. Olha só, por que vai fazer? Porque tem dinheiro sobrando? Não, meu irmão. Porque a gente se compadece de quem precisa. Não é porque a gente é rico. Abraão é rico, mas ele não se moveu porque é rico. Ele se moveu porque alguém estava precisando. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem algum tipo de prosperidade. Você tem prosperidade de inteligência. Você tem prosperidade de habilidade manual. Você tem algum tipo de prosperidade de saúde. Robinho tem prosperidade de saúde. Tem várias pessoas que têm prosperidade de saúde, prosperidade de várias dinâmicas de vida, prosperidade de amigos. Mateus Oliveira, você pergunta assim, alguém está precisando de remédio? Telefone Mateus Oliveira. Mateus Oliveira até liga para a rede de farmácia que ele tem, um monte de amigo, aparece os remédios aqui. Um homem que é próspero em contatos. Então, nós temos vários níveis de prosperidade. Então, esta prosperidade, ela se volta para o necessitado, como Abraão fez. Mas muitas vezes, como a situação de Abraão, ele vai lutar contra reis, e a situação, preste atenção que esse é o ponto mais importante da palavra, para este ano. Eu vou trazer aqui a palavra que Deus nos deu, no dia 1º. Muitas vezes a situação que a gente vive, pela notícia que a gente ouve, a gente acha que o gigante é maior do que é. A gente coloca o tamanho de um gigante, e ele se torna, dentro de nós, na nossa cabeça, um verdadeiro Golias vivo diante da gente. E a gente começa como é que se diz? A gente fica pasmo diante daquilo que está diante de nós. Acompanhe um vídeo. Vou colocar um vídeo. Eu vou colocar 2 vezes esse vídeo. Vocês vão ler a legenda do vídeo e depois eu vou ler para vocês a legenda desse vídeo, porque é em inglês, tá? Alguns vão conseguir entender o inglês, outros vão conseguir ler o português, mas no final das contas eu vou ler em português a segunda vez que passar o vídeo. Presta atenção, esse pastor é o pastor Bill Johnson, da Bethel Church, na Califórnia. Pode soltar. Joshua and Caleb came back and said, this is a done deal. This is a setup by God for our victory. They came back with great courage, but the 10 persuaded the crowd to move in fear. Nobody in the crowd said, I choose fear. They all said, let's choose wisdom, because fear masquerades as wisdom. The 10 spies did not come back with lies. They came back with truth, just not the whole truth. They came back convincing people of something that was inferior to what God has said. And what God has said over your life is what we must feed our heart on. If we feed our heart on just simply the facts, we will react in fear and never recognize it as fear. We will consider ourselves to be people that move in great wisdom.
And I'll tell you this, if you move in fear, all of your friends, if you live cautiously, your friends will call you wise. You just won't move many mountains. It takes courage to confront and to face what God has put in front of us. Ó, a gente vai passar de novo e eu quero que você baixe o volume agora. Fabrício vai baixar o volume do vídeo e eu vou ler para você o que diz o vídeo aqui, já que ele passou um pouco rápido. Pode soltar e eu vou lendo para vocês com um volume um pouco mais baixo da voz do pastor Bill Johnson. Pode baixar. Josué e Caleb voltaram e disseram, isso já está resolvido. É um plano de Deus para a nossa vitória. Eles voltaram com grande coragem, mas os outros 10 convenceram a multidão a agir com medo. Ninguém na multidão disse, eu escolho o medo. Todos disseram, vamos escolher a sabedoria, porque o medo se disfarça de sabedoria. Os 10 espias não voltaram com mentiras. Eles voltaram com a verdade, mas não com toda a verdade. Eles voltaram convencendo o povo de que algo era inferior ao que Deus havia dito. E o que Deus disse sobre a sua vida é o que devemos alimentar em nosso coração. Se alimentarmos nosso coração apenas com os fatos, reagiremos com medo e nunca reconheceremos com medo. Nos consideraremos pessoas que agem com grande sabedoria. E eu digo isso, se você agir com medo, todos os seus inimigos dirão que você vive com cautela. Seus amigos dirão, você é cauteloso, mas você não moverá montanhas. Você precisa de coragem para confrontar e enfrentar o que Deus colocou diante de nós. Pode ligar. Olha só. Essa é a parte mais importante. A racionalização do medo se chama prudência. Surge um medo, você fala, mas é melhor eu ir no médico, porque quem sabe é alguma coisa grave, mas você está com medo. Só que você não chama de medo. Aí vem um desafio para você, eu vou fazer aquela entrevista. Rapaz, eu não estou preparado, não. Olha, eu não posso ir não, porque eu hoje não acordei muito bem. Você está com medo e você foi prudente, porque afinal de contas você não está muito bem, então você não vai. Então, a gente pode pegar o medo e disfarçar para a gente mesmo de muitas coisas. Só que a vida vai sendo o quê? Recuar. Irmão, preste atenção, a parte mais importante para esse ano. O medo racionaliza e vira prudência, mas a fé abre a porta para Deus entrar na sua história. A fé abre a porta para Deus entrar na sua história. Você está diante de coisas impossíveis, então você já sabe que Deus está desejando aparecer na tua vida. Se você está diante de coisas impossíveis, então cheire que tem cheiro de Deus se aproximando na sua vida, irmão. Eu vou repetir, se tem coisas difíceis, impossíveis diante de você, é porque provavelmente Deus está mais perto de você, meu irmão. Agora você vai ter que acionar crendo neste Deus. Agora, por que isso? Presta atenção, por que isso? Irmão, se você vai fazer as coisas pela sua inteligência, Deus vai levar qual glória? Você é planejado, você não paga uma conta fora do orçamento, você não faz uma prestação fora de um planejamento cartesiano, você é uma pessoa que não dá um passo além do que a sua mente racional determina. Isso é fé? Isso é fé? Não é que você vai ser responsável, eu estou te dizendo que isto você vai dar o nome de quê? Ou seja, o que você conquistar, chega um carro aqui, aí chegou um carro aqui. Eu comprei esse carro. Aí a gente, glória a Deus por quê? Porque está apresentando o carro e dizendo, recebi do Senhor. Mas só você sabe se recebeu do Senhor ou não. Você sabe que está dando glória a Deus ou não. A pessoa pode fazer algo e aquilo ali foi meramente incredulidade. Aquilo não foi uma vitória, que ela planejou, mas ela reconhece e agradece. Sim, a gratidão é para do Senhor, mas isso não quer dizer que foi fé. Para que você tenha o sobrenatural, você tem que enfrentar a oposição através da fé, crendo que Deus quer se apresentar na sua vida para a glória dele, meu irmão. Deus quer ser glorificado nas coisas da sua vida. Abraão pegou 318 homens para enfrentar reis que matavam gigantes. Ele fez conta se dava ou se não dava? Não. Ele era guerreiro? Não. E por que ele fez? Porque ele estava com o Senhor à frente dele. Então não é o quanto você faz conta, é o quanto você crê em Deus que faz a sua vida ser pela glória de Deus. Irmãos, você está falando com uma pessoa que faz conta. Eu sei exatamente quanto tem no meu Bradesco,
no meu Nubank. Eu sei todos os centavos, eu sei decorar, porque sou engenheiro, formado em controladoria, contabilidade. Eu sei o que é matemática, eu sei o que é projeção, fluxo de caixa projetado, eu sei tudo. Mas, irmão, eu sei exatamente porque eu sei isso, eu sei o que não é isso. Isso não é fé. Isso é planejamento. E Deus não vai ser glorificado na minha capacidade de planejar. Deus vai ser glorificado quando eu crer que Deus vai fazer muito além do meu planejamento. Você precisa entender isso. Deus não entra na história para ser glorificado pela tua conta. Deus entra na tua história para ser glorificado além da tua contabilidade. Senão não tem graça a Deus na tua vida. Então serve a quem? Serve a Baal. Serve a Bolsonaro, serve a Lula, serve a alguma coisa aí. Serve a Alexandre de Moraes. Não, pode ser que eles nunca vai preso. Inventa aí alguma coisa. Mas você, para servir a um Deus, você tem que entender que aquilo que você acha grande, difícil, é a melhor coisa na tua vida, porque isso vai te impulsionar a grandes conquistas para a glória de Deus, irmão. Quando a gente pensa nesse terreno, e no presbitério nós conversamos, ontem Lucas viajou, vocês sabem disso, Lucas foi para Panambi, e marcamos então uma reunião antes da viagem dele, para poder alinhar no presbitério aquilo que ia acontecer. Irmãos, eu não vou falar aqui para vocês o que foi que nós conversamos, não foi coisa pequena, a gente já sabe o que vai fazer nesse terreno, conversamos as coisas que vão acontecer. Só que essas coisas que vão acontecer ainda não são o sobrenatural. Elas são só o nosso limite que a gente deu para o nosso raciocínio. A gente quer muito mais além daquilo que nós conversamos. A gente quer coisa muito maior. E a gente vai começar a orar por coisas muito maiores, irmãos. É porque tem coisas aqui que eu sei e que eu não posso falar. Durante a viagem, uma pessoa me acionou e me disse uma coisa inusitada. A pessoa está aqui e diz que uma determinada pessoa chegou para ele, falando em código, chegou para ele e doou uma área de terra para a videira. Mas claro que eu não vou falar, eu só vou falar quando tiver consolidado com o documento, claro. Mas por que isso? Mas por que fez? Provavelmente porque lá atrás a gente passou a crer. Provavelmente porque a gente abandonou essa história de eu planejar. Eu planejo, mas eu esqueço o planejamento para poder crer. Eu creio no caráter desse grande Deus que é o nosso Deus. Que Ele quer se glorificar na nossa vida, irmãos. Salmo 118, verso 29. Olha só a loucura que é. Olha só a loucura desse homem chamado Davi. Olha só. Ele não está contando uma história. Olha o que ele vai falar. Salmo 18, verso 29. Salmo 18, verso 29. Olha o que ele vai falar, esse maluco desse Davi. Olha maluco. Ele vai, pois contigo posso atacar exército. Lê o resto. Salto muralhas. Tá bom. Aí ele vai no verso 30, continua, verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para os que nele se refugiam. Verso 31. Aí ele fala assim, pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Aí ele continua, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Agora continua, olha o que Davi está dizendo. Primeiro ele saltou a muralha, depois ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas alturas. Olha o 34, ele treinou as minhas mãos para combate, de tanto que os meus braços vergam um arco de bronze. Vou até o 36. Tu me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. E agora o 36. Alargaste o caminho sobre meus passos e meus pés não vacilaram. A tradução do NA, da outra tradução do NVI, diz que os tornozelos, eles não torceram. Então, o que Deus fez? Isso aqui não é que fez no passado, o que Deus faz. Ele vai para a guerra e diz assim, eu vou subir aquela muralha, eu vou correr feito uma corça, eu vou andar e o Senhor vai tirar as pedras do meu caminho para eu não torcer o tornozelo. O cara está falando isso. Nem aconteceu a guerra, ele está dizendo o que vai acontecer, porque ele diz que Deus vai fazer isso. Então eu quero que você enxergue que esta fé em um Deus que vai tirar pedras do caminho é a fé de um homem de Deus que crê que Deus entra na sua vida, no seu dia a dia, no seu dia a dia para fazer o sobrenatural e ele ser glorificado por isso. Amém? Abacuque diz, ainda que, todavia eu me alegrarei. E agora coloque aí, por favor, Zacarias 4, versos 6 e 7, na NVT. Preste atenção à palavra que Deus nos deu, NVT, que o Senhor nos deu para esta comunidade.
No dia 1º de janeiro, nós estávamos fazendo devocional, faltava 2 dias para terminar a leitura bíblica. E olha o que Deus diz. Preste atenção que Deus está falando para você. Tony, eu vou escolher Tony, que está aqui na minha frente, e vou botar Tony, tá? Vou botar teu nome aqui, viu, Tony? Você me perdoa aqui, eu vou botar Ana Rios, porque ela está de aniversário. Pode ser? Vai ter que botar Ana Rios. Ela está de aniversário, ela já me olhou atravessar, eu vou botar que ela está de aniversário. Olha só, onde for o nome ali, Zorobabel, vou botar Ana Rios. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Ana Rios, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Ana Rios, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, essa montanha se tornará uma planície. Diante dela, Ana Rios, a montanha se tornará uma planície. E quando Ana Rios colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Meu irmão, agora eu quero que volte o texto e você vai ler com o seu nome. Onde dirás Zorobabel, você vai colocar o seu nome e você vai falar alto. Todo mundo, viu? Quem está com sono, diga amém. Pronto, você com sono vai ler também. Você está com sono, vai ler também, tá? Então, aí, ó, você com sono vai ler também, isso aí, vamos lá. Então, vamos lá. Você vai colocar o seu nome na palavra Zorobabel, tá? 1, 2, 3, já. Então, ele me disse, assim diz o Senhor a Anílis, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Anílis, nem mesmo a grande montanha. Diante de mim ela se tornará uma planície. E quando Anílis colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Aleluia! Essa palavra é para você, irmão. Deus não deu para mim, para eu ficar sozinho comigo, porque eu não estou aqui por mim, eu estou por você aqui. Nós estamos lendo para você. Essa palavra é sua. Quando aquela montanha gigante diante de você vai se tornar uma planície. Agora, no final das coisas, não é eu sou um cara de oração, eu sou dedicado, eu sou líder de conexão, eu sou presbítero, coisa nenhuma, rapaz. O final da história é pela graça, é a bondade do Senhor. É graça de Deus sobre a nossa vida, amém? Glória, glória ao nome de Jesus. E deixa eu terminar para você, e agora é término mesmo. Eles vão colocar na tela aí agora o texto de Gênesis 14, 17, agora é para terminar. Gênesis 14, 17. Depois a gente vai repetir esse texto de Zacarias novamente. 14, 17. E quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E aí o texto vai começar. Continua. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão e disse, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, o dízimo de tudo. E aí ele continua o texto, e o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Olha o que Abraão vai falar. Abraão lhe respondeu, juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Pronto, só isso aí. Irmãos, eu finalizo mostrando para vocês uma coisa. Quando Abraão tem a vitória, olha só, e ele está voltando, não é ele que vai atrás de Melquisedeque. Não, ele não vai para o templo. É Melquisedeque que vai até ele. Como assim? Não seria normal que, já que ele voltou, aí ele vai até o templo agradecer, oferecer sacrifício? Não. O texto bíblico diz que ele voltou e Melquisedeque vem em direção a ele. O que significa Melquisedeque? Hebreus capítulo 7, verso 4, relata que Melquisedeque é figura perfeita de Cristo. O texto chega a dizer que ele é tirado como filho de Deus. Melquisedeque significa que Deus
foi em direção a Abraão. Você sabe o que eu quero? Isso é uma lição simples para você? Deus tem muito interesse de celebrar com você as suas vitórias, meu querido. Deus tem muito interesse de quando chegar no final, que você, meu marido se converteu, eu batizei o meu filho, eu batizei a minha filha, minha esposa foi curada. Quando terminar esse processo, é Deus que quer chegar para você e na sua casa sorrir com você e festejar a vitória que Ele te deu, porque o interesse de Deus é Ele participar da tua vida e Ele ser glorificado na sua vida. Deus tem interesse, Deus é este Deus. Deus, se fosse Deus, fosse um só, Deus, o Deus único e verdadeiro, Jeová. Não, mas é Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um grupo de conexão. Deus é um grupo de conexão no céu, Ele já é uma conexão. Ele já é uma coletividade, Ele já é família. Então, o que Ele está querendo? Entrar na sua casa e no final você pega a chave do carro e fala: Senhor, eu não mereço esse carro não. Senhor, me ajude a ir para o sertão com esse carro, Jesus. Eu estou sabendo que o Wellington está querendo ir sexta-feira para lá para o sertão. Se eu quero ir com o meu carro, aí pega o telefone e diz: Wellington, vamos com o meu carro aqui que Deus me deu? Eu estou doidinho para levar esse carro e fazer a obra missionária com ele. Quer dizer, você está envolvido, você está chamando Deus e Deus está sorrindo dentro do seu carro, como se não tivesse carro para ir. Não, não é isso que não tem carro, o carro tem de montão, mas o coração grato, Ele quer encontrar no seu coração. Ele quer encontrar gratidão na sua vida. Ele quer ser glorificado na sua história, na sua família. E é nessa hora que Ele volta, olha aí, ó, que Ele volta e que Melquisedeque vai ao encontro dele, Melquisedeque o abençoa, e nessa hora, Melquisedeque Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Observe, uma coisa simples. Alguém pergunta assim: o dízimo é obrigatório? Irmãos, existia Moisés nessa época? Não, não existia Moisés. Não tem Moisés nessa história. Tem lei de Moisés? Não. Tem dízimo nessa época? Não. E por que Abraão fez isso? Porque é nessa hora que você compreende que quando você tem algo e que você anda com Deus, aquilo pertence a Deus, tudo seu pertence a Deus. Ou seja, você não oferta porque é obrigado, você está com Deus convivendo e vivendo tudo aquilo que precisa ser vivido. Exemplo simples. Nós pensávamos em ir para São Paulo. Pensávamos em ir para São Paulo, mas uma ida no Natal para São Paulo não é uma coisa barata. As passagens, eu já cheguei a ver passagem para o Natal de 4.300 por pessoa. Aí chegou um dia que estava 4.300 por pessoa, só um trecho. Eu falei: rapaz, que loucura. Não tem condição de ir para São Paulo, para São José dos Campos, de jeito nenhum. E eu fiquei com aquela posição, não sei o que vai fazer. Aí Fernanda: vamos. E aí falava com o Ed, falava com o Rafa, e não sei, e vamos, não vamos. Vocês querem que a gente vá? Quero, eu quero, e eles querem que ele vá. Sim, mas e o Cascaio, né? Que diz a história, né? E o Capinzinho, como é que vai? Como é que vai? Eu falei: rapaz, eu vou ficar parado. Se Deus quiser que vá, Ele vai se mover. Passaram os dias e nada, não aparecia nada. E as passagens no Skyscanner e tudo subindo. 1.700, e toca ali subir as passagens, tudo. Eu, rapaz, e agora? Fiquei numa situação. E foi passando o tempo, um dia, sem mais nem menos, Rafa telefone: e aí, rapaz, como é que tá? E o Natal, e olha que ele não tinha respondido. Eu falei: rapaz, o Natal vai chegar e Papai Noel não sei onde está, não. Aí aquela brincadeira, não sei o quê. Aí ele fez: não, vocês vêm para cá. Não, rapaz, eu não sei. Eu estou vendo aí se vai ou não. Está muito caro, eu não vou comprar, não. Aí ele: negativo, vocês vão ter que vir aqui. Dandan está doidinho para esperar de vocês. Eu falei: rapaz, não tem condição, não. Não, você vai. Espera aí que eu vou mandar meu cartão aqui agora. Rapaz, não faço isso não faço não. Não, você tem que vir para cá. Esse Natal você vai passar com a gente, eu faço questão. Aí mandou o cartão. Quem quiser, eu ainda tenho os dados do cartão dele. Alguma coisa assim. Ajudar, eu falo com ele, né? Ele ama todos vocês, né? Aí ele mandou o cartão, mandou você, mandou tudo. Aí fiquei para Fernanda, Rafael. E aí, irmãos, na hora que eu fui comprar as passagens, no dia que ele mandou pagar, a passagem caiu. Estava não sei quanto. Eu comprei as passagens, eu e dela, R$900. Um trecho. E outro trecho, eu não lembro quanto é que foi, mas muito mais barato, que já teve 4.300. Aí eu passei assim, falei: rapaz, e lá vai nós para São José dos Campos. Como? A gente vai sabendo que Deus foi
carinhoso conosco e carinhoso com os nossos netos. Eles queriam. Quando chegou lá, irmão, fomos num parque aquático, ficamos rodando para como zoológico e pintamos caneco, né? Muita alegria, pouca paz, né? Graças a Deus, né? Já sabe o que eu estou falando, os vovós já sabem disso, os papais também. E a gente, naquela atividade intensa com os netos, voltamos. E eu sei que Deus deu um dia maravilhoso para mim, um dia maravilhoso para os nossos netos, né? Pegarem cobra, pegarem bicho, foi um negócio bem legal. Mas, o que eu quero mostrar com isso? Deus não quer participar do seu dia? Deus não quer você feliz? Deus não quer a sua família, na hora no Natal, você ter uma ceia diferente, você ter um fechamento de ano como nunca teve? Não é assim? Então Deus quer que as coisas, mas Ele quer estar participando e que na hora que acontecer você levante as mãos ao céu e diga: Senhor, eu te agradeço, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o coração grato que vai ofertar, dizimar, mas é o coração grato que já reconhece a presença de Deus nas próprias batalhas que está lutando. Se você está lutando batalhas, todas baseadas no planejamento, você é um cara completamente sem graça. Mas se você está lutando, vendo o planejamento e dizer: isso aqui não aceito não, eu quero muito mais, porque o meu Deus vai se revelar na minha vida e vai fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Então nós vamos voltar o texto de Zacarias, e a gente vai agora declamar esse texto de Zacarias 4, versos 6 e 7. E eu não sei porque vocês estão sentindo um calor. Eu estou sentindo, baixou um calor aqui agora, não foi? Isso nunca aconteceu aqui não, caiu um calor aqui agora. Uma das decisões que a gente tomou foi botar ar-condicionado aqui, mas depois eu não posso nem falar isso aí, porque só posso falar quando a gente comprar, né? Mas aí, eita, tem um amém aqui forte, né? Mas vamos falar, você vai botar o seu nome agora, viu? Você vai botar o seu nome novamente. Vamos ficar de pé para falar alto aqui agora? Quantos creem nessa palavra para diga amém? Amém? Então você vai receber essa palavra e você vai dizer. E ele, para isso, você botar a palavra do Senhor a Fernanda. Então ela vai falar. Vamos fazer o seguinte: casais, cadê os casais? Então todo mundo, marido e mulher, está aí junto? Então, Vene, você vai falar. Ele me prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Tâmara. E Tâmara vai falar para ele: essa é a palavra do Senhor a Vene, tá? Agora, Tony, ele está sem a esposa, você sem a esposa, né? Então vocês vão falar um para o outro. Aí ela vai falar aqui também. E você vai falar com a pessoa que está perto de você. Se for o marido, melhor ainda. A esposa, melhor ainda. Mas se não for, você vai estar com a pessoa perto de você. Você vai falar: cadê o Mateus Rios? Salva Stuart aqui, que ele tá sozinho aqui, né? Solitário. Você vai dar aquela palavra profética na hora da declaração? Hein? Então nós vamos falar. Você vai falar, olhar, e você vai falar o nome da sua esposa, do seu marido, ou então o nome da pessoa que está perto de você, porque a palavra é lançada para que a pessoa receba e creia. 1, 2, 3 e já. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Fernanda, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Fernanda, nem mesmo uma grande montanha. Diante dela, ela se tornará uma planície. E quando Fernanda colocar no lugar a última pedra no templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça, aleluia, aleluia. Quem recebe essa palavra diz amém? Amém. Aleluia. Vou chamar a banda aqui que a gente vai cantar e a gente vai fazer igual nós fizemos, igual a Abraão fez. Você se apossou de uma vitória, você vai vir aqui ofertar, vai dizimar, igualzinho a Abraão. Você observe que dízimo não é lei, dízimo é reconhecimento de vitória. Se você é um vencedor, você adora, você reconhece, você contribui. E a gente vai cantar essa música aqui agora. Já trocou de música? Não sei, uma música legal aí, uma música agitada aí.